crianças, tudo bem com vocês? Hoje na aula de português vamos iniciar o estudo sobre dois termos essenciais da oração, que são sujeito e predicado. Para falar sobre o sujeito e predicado, eu vou retomar um pouquinho sobre aquilo que você já aprendeu, né? Sobre o que é a oração. Oração é uma palavra ou um conjunto de palavras que contém verbo, ela gira em torno de um verbo. Verbo, você já sabe também que é aquela classe de palavras que exprime uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Não é verdade? Você já sabe disso. Então vamos lá. A oração, ela tem dois termos que são essenciais. E sem esses termos, né, ela fica incompleta. E esses termos são o sujeito e o predicado, que é o que nós vamos estudar nessa semana, tá certo? Então vamos lá. Ó, sujeito é o termo da oração que indica o ser ou o objeto do qual se fala, tá? A gente vai ver nos exemplos. Sujeito é o termo, pode ser um ser ou um objeto. Vou dar uma dica para vocês no decorrer da aula, como que você identifica o sujeito, tá certo? Primeiro você aprendeu o que é o sujeito. Predicado é um termo que contém verbo e informa algo sobre o sujeito. Então, ó, uma dica boa. Eu encontrei o sujeito, todo o resto é predicado, porque todo o resto que está na frase está informando algo sobre o sujeito, que é o predicado, tá certo? Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo. Durante o exemplo, fica mais fácil para a tia Rafaela explicar para vocês a forma de encontrar. Deixa eu pegar o pincel, ó. As praias estão mais poluídas. Tá dando pra ver? A tia vai sair aqui, ó. As praias estão mais poluídas. Uma dica para você descobrir qual é o sujeito, você tem que perguntar quem é ou o que é. Você pergunta para o verbo. Você já sabe qual que é o verbo, não sabe? Então você vai lá, localiza o verbo e pergunta para ele. Pergunta na cabeça. Quem é? Ou seja, de quem esse verbo está falando? Quem é ou o que é? Do que é que ele está falando? Vamos lá. As praias estão mais poluídas. Com o que vocês já estudaram, vocês sabem que o verbo é estão. É o verbo. Então, ó, o que estão mais poluídas? O que? Eu estou perguntando o que, porque não é um ser, é algo, né? Então, ó, estão mais poluídas. O que é? Pergunta para o verbo. O que estão mais poluídas? Achamos o sujeito. Ó, a resposta. As praias. Isso é o sujeito. As praias estão mais poluídas. Então, todo este restante, que é uma informação sobre o sujeito, é predicado. Vamos lá para o próximo? Leonora completava 6 anos de idade. Vamos achar o verbo. Ó. Completava. Tá aqui o verbo. Aí você faz a perguntinha que ela te ensinou. Aqui eu vou perguntar o quê? Não. Se trata de um ser. Eu vou perguntar quem. Então vamos lá. Quem é? Quem é que completava 6 anos de idade? Achamos o sujeito. A resposta é quem é que completava 6 anos de idade? Leonora. Achamos o sujeito. Encontrado o sujeito, o resto todo é predicado. Muito bem. Vamos lá? Eu
Ah, esse sujeito aqui está em forma de pronome pessoal, né? Vamos ver, qual que é o pronome? Eu, vocês já sabem, né? Mas agora a gente tem que encontrar o verbo. Convoquei, a gente já sabe que convoquei é o verbo. Então, convoquei. Quem é que convoquei? Quem é? A gente sabe uma pessoa, né? Quem é que convocou a família? Eu. Então, eu é o sujeito dessa oração. E o resto todo é predicado. Vamos à última agora. Ó, era confusa aquela situação. Na oração também pode aparecer os termos invertidos. O sujeito nem sempre tem que estar no início da oração, tá? Ele pode se encontrar no final também. Então aqui está mostrando esse exemplo, ó. Era confusa aquela situação. Onde está o verbo? Ó o verbo aqui, ó. Verbo ser, né? Era, aqui está o verbo. Era confusa. Era confusa. A gente já viu que isso aqui vai ser predicado, não vai? Ó, era confusa aquela situação. O que era confusa? Vamos perguntar? Então a gente não pergunta quem, né? A gente pergunta o que? O que era confusa? Ó, a gente pergunta pro verbo. O que era confusa? Aquela situação. Então, isso vai ser aquela situação, vai ser o sujeito. Entender, né? E era confusa é o predicado. Perceberam que está invertido, porém dá para identificar, né? Era confusa aquela situação. O que era confusa? Aquela situação. Você encontra o verbo e pergunta para ele o que ou quem. E você acha o sujeito, independente do lugar, da posição que ele se encontrar na oração. Tá certo? Espero ter contribuído para a atividade de hoje. Agora, hoje, vocês vão fazer atividade complementar. Vocês vão recortar, colar no caderno de português após assistir esse vídeo e completar de acordo com o que vocês aprenderam aqui, tá? Espero ter contribuído e, precisando, chama a tia Rafaela no privado. Beijos, fiquem com Deus, até a próxima.